nome do Senhor Jesus, nós viemos aqui ouvir a tua voz. E quem crê, diga amém. Bem, preste atenção, por favor, nesta palavra. Assim como a fé, ela é alimentada, a dúvida também é. A fé e a dúvida, elas precisam ser alimentadas. Imagine a fé e a dúvida como sementes, que quanto mais você alimentar, quanto mais você regar, mais ela vai crescer. E é provável que aquela que você mais alimentar vai sufocar, enfraquecer e até matar a outra. Então, se eu alimentar a minha dúvida, ela vai crescer, ela vai enfraquecer a minha fé e ela vai matar a minha fé. A mesma coisa é com a fé. Se eu alimentar a minha fé vai crescer, vai se fortalecer, vai sufocar as minhas dúvidas, enfraquecê-las e matá-las, e eliminá-las da minha vida. Agora, como alimentar a fé? Como a fé de uma pessoa ela é alimentada? Através de uma vida com Deus. Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você medita na palavra, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fonte geradora da fé é a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus gera fé, alimenta a fé, fortalece a fé, o que alimenta a dúvida? Palavras. Só que tipo de palavras? As palavras que normalmente as pessoas costumam dar ouvidos. Palavras negativas, palavras que desencorajam, palavras que desestimulam elas, palavras que colocam elas para baixo, palavras que alimentam a dúvida. Isso me faz lembrar de uma situação que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu me converti. Eu ouvi uma história que me chamou a atenção, de um pastor, que quando ele estava no mundo aí fora, ele viveu uma vida errada, uma vida de vício, uma vida de drogas, uma vida de baladas, de prostituição. E nessa vida ele contraiu o vírus do HIV. E um dia ele estava indo embora para casa depois do culto com o carro, e ele parou no semáforo e uma pessoa bateu no vidro e pediu a ele um trocado. Ele disse: olha, eu não tenho. E aquela pessoa enfurecida virou para ele e disse: você acha que você está curado? Quer dizer, um homem que chegou na igreja com o vírus do HIV, que tinha sido curado, se tornou um pastor, já estava curado há muitos anos, pregando a palavra de Deus, sem nenhum sintoma, sem fazer nenhum tipo de tratamento. E depois de tantos anos, ele ouve uma palavra, e aquela palavra que ele ouviu gerou uma dúvida nele quanto ao milagre que ele havia recebido. Porque antes ele cria na sua cura. E viu a cura
se manifestar nele. Durante anos, viveu uma vida saudável. Mas aquela palavra, como uma espada, atravessou ele. E ele deixou a dúvida entrar. E não só a dúvida entrou, mas como no decorrer da semana seguinte, ele foi alimentando aquela dúvida, questionando: será que realmente eu fui curado? Será que essa doença não se escondeu e está se manifestando anos e anos e anos depois? E não demorou muito, ele começou a sentir os sintomas cada vez mais forte e passou alguns meses e, infelizmente, ele veio a óbito, ele veio a falecer. Agora, como isso é possível? Como? Isso é possível por conta da dúvida. Por isso que combater a dúvida com a fé é um dever de todos nós. Alimentar a nossa fé e combater as nossas dúvidas é um dever. Se por um lado eu tenho que alimentar a fé, por outro lado, eu devo não alimentar a dúvida, deixá-la passar fome. É não dar a ela espaço, não dar a ela vazão. É eu não dar voz à dúvida na minha cabeça. E muitas pessoas ficam conversando com a dúvida. Muitas pessoas dão voz à dúvida. E a dúvida vai ganhando espaço na cabeça dela. A Bíblia diz aqui, a Bíblia dá alguns exemplos sobre isso. E o primeiro deles está lá em João, no capítulo 20, no versículo 25. Diz assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, disse-lhes: se eu não vir os sinais dos cravos nas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Ou seja, nesse contexto aqui, Tomé, ele duvidou da ressurreição, que é a cura suprema da morte. Mesmo os outros discípulos tendo testemunhado isso. Outro exemplo também de falta de fé e dúvida é narrado lá em Marcos 9:18, que diz assim: e disse aos teus discípulos que os expulsassem, e o espírito mudo, e não puderam. Jesus respondendo disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Quer dizer, a falta de fé, a incredulidade e a dúvida dos discípulos impediram eles de curar aquele jovem. Outro exemplo você vai encontrar em Naamã. Naamã, ele duvidou, ele questionou que apenas se lavar no rio Jordão, como Eliseu mandou, curaria. Quer dizer, na cabeça dele, ele tinha tudo desenhado, tudo mapeado, a forma que ele seria curado, que o profeta o receberia, estenderia para ele o tapete vermelho, passaria a mão no local da lepra, oraria e ele seria o quê? Curado. Mas quando o profeta manda ele fazer uma coisa tão simples, o orgulho dele era tão grande, que ele olhava para aquilo e dizia assim: não é possível que se eu mergulhar aí, eu vou ser curado. Não. Eu não saí de tão longe para tão pouco. Poxa, quer dizer que eu saí lá da minha terra, vim para cá só para isso? Lá tem rios muito melhores do que esse. Então você vê que às vezes
A pessoa, o milagre não acontece porque a pessoa, na cabeça dela, ela pensa que tem que fazer uma campanha de madrugada inteira de oração para ela ser curada. Às vezes ela fala assim, poxa vida, o obreiro orou tão rápido, o pastor orou tão rápido na minha cabeça, eu achei que ele ia ficar pelo menos umas 2 horas orando na minha cabeça. Como se o tempo de oração fosse determinar o milagre. E não é. Mas às vezes a dúvida da pessoa é tanta que uma oração para ela não é suficiente. Ela acha, ela acredita que para o milagre acontecer, ela tem que receber dezenas e até centenas de oração. E não é assim. Por isso que Jesus se impressiona com aquele centurião, quando ele fala para Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Manda só uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Ou seja, não havia na fala desse homem, você não vê espaço para dúvida. Você não vê espaço para questionamento. Você vê obediência. Você vê crença. Você vê fé. Esse homem tinha tanta certeza que ele disse, Senhor, eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a esse, vai, ele vai, vem, ele vem. Faz isso, ele faz. E eu reconheço o Senhor como autoridade. Eu reconheço o Senhor como Deus. E eu sei que se o Senhor mandar apenas uma palavra, o meu servo ficará o quê? Curado. E quando ele chegou lá, como é que estava o servo dele? Doente? Como é que ele estava? Curado. Sabe por quê? Porque naquele homem não tinha espaço nenhum para dúvida. A dúvida não cabia nele. Amém? Certeza, isso é fé. Outra situação que você vai encontrar aqui, está lá em Tiago 1:6, que diz assim, peça, porém com fé. Ou seja, não basta pedir apenas, não basta orar apenas, tem que orar com fé. Em nada, o quê? Duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Quer dizer, inconstante, instável, inseguro. É aquela pessoa que vai e vem. Ora crê, ora não crê. Ora confia, ora desconfia. Então, a partir de agora, proteja a sua fé. Porque se tem uma coisa que é alvo do diabo, é a sua fé. Não é a sua saúde, não é o seu carro, não é a sua empresa, não é seu emprego, não é seu casamento, não é seu filho, embora o mal ataque essas coisas. Mas se tem uma coisa que o diabo quer atacar e roubar ou destruir de mim e de você, chama-se fé. Porque você pode perder a saúde, mas com a fé você restaura. Você pode perder uma empresa, mas pela fé você levanta ela. Você pode perder um filho para um vício, mas pela fé você pode lutar e tirar ele do vício. Agora, e quando a pessoa perde a fé? O que fazer? Por isso que o diabo quer tocar na fé. Porque a fé faz assim, ó.
A fé é como oxigênio. A fé é vida. Tira a fé de uma pessoa, você está tirando o que dela? Está tirando a vida. Por que a pessoa se suicida? Porque ela perdeu a fé na vida. Ela não quer mais viver. Perdeu a fé. Então a fé é um oxigênio. Não perca a sua fé. Blinde, proteja a sua fé a todo custo. E alimente ela todo dia. Fortaleça ela todo dia. Exercite ela todo dia, como músculo. Coloque ela em prática, executa, usa a fé, exercita a fé, alimenta a fé, para que a sua fé não venha atrofiar, enfraquecer e morrer. Amém?